Estamos abrindo o nosso Prosa e Churrasco de número 8. Nós fizemos o primeiro Prosa e Churrasco com o presidente da Associação Comercial, Industrial, Empresarial de Ponta Grossa. É o jovem empresário Leonardo Pupi Bernardi. E fizemos aquele programa em homenagem à própria associação e em homenagem a ele, porque assumiu recentemente e ele foi criado propriamente na associação. E a associação comercial, ela tem uma história que nós conversamos aqui com o Leonardo, de muito trabalho em favor da comunidade. E o que a associação tem, além disso? Ela criou uma escola. Ela começou a reunir os jovens empresários para que eles passassem a conhecer a entidade e passassem a trabalhar para se prepararem amanhã ou depois ser presidente como Leonardo, dirigentes, enfim, permitir que a associação tenha à sua disposição o processo de renovação. Então, no programa de hoje, nós vamos conversar com o presidente da CPG Jovem, que é o jovem empresário Cris Pais. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como se fosse o Rotary, como se fosse o Lions. Vou pedir para você fazer uma autoapresentação. A CPG Jovem é um conselho de jovens empresários que tem ali na associação. Ele começou em 1985, então a gente já completou 40 anos de idade, assim. E ele começou lá atrás, em 85, quando o presidente da CPG, o Luiz Gonzaga, que também foi ex-presidente foi o ex-prefeito da cidade, né? Sim. Ele foi pro Japão, ele fez uma visita lá, conheceu a Câmara do Comércio lá. Ah, foi criado com ele. Isso. E agora você vai contar a história do que ele viu no Japão. Isso, ele viu uma Câmara do Comércio lá, comércio jovem lá, e ele ficou maravilhado com aquilo e ele trouxe pra cá. E ele começou a cutucar os jovens aqui da região na época pra formar o conselho. Até é legal, assim, porque ano passado a gente completou 40 anos, né? E todas essas informações, assim, elas não existiam, né? Não existia um lugar onde tivesse tudo lá. Então eu fui para o arquivo da associação, fui para lá, peguei arquivo antigo, ata antiga, e a gente foi reconstruindo tudo, né? Então a gente trouxe bastante informação bem legal. Então eu tenho lá a ata de 4 de dezembro de 85. Foi fundado o conselho, na época estava o Paulo Godoy, que era vice-presidente da associação na época, que atua até hoje na advocacia, né? Não, ele não é advogado. Ele não é advogado? Ele é economista. Ah, ele é economista. Foi reitor da universidade. Sim, tal. eu trabalhei um tempo numa outra faculdade que também foi reitor lá. Ele estava ali, na época foi o João Montes, da livraria Montes na época, que assumiu e criou esse conselho junto com vários jovens empresários da época. Olha, assim, o João Montes, que hoje é uma liderança religiosa muito forte aqui da cidade, né? Preside o Ministério do Melhor Viver. Sim. Né? Tem 3 unidades, uma aqui nas Órfãs e outra saída para Curitiba, ali na rotatória da Visconde Mauá, me fugiu o nome ali, e a terceira unidade no distrito de Guaragi. Trabalha com dependente químico, morador de rua, enfim, um trabalho extraordinário que o pastor hoje, o pastor João Montes, realiza. Sim, e bate completamente com a ideia. O conselho ele existe para formar novas lideranças para a cidade. Não necessariamente só para a associação. Então, o Leonardo, ele foi conselheiro e hoje ele é presidente da associação. E hoje a gente deve ter uns 7 ou 8 diretores que passaram pelo conselho, mas tem muitos líderes que necessariamente não ascenderam dentro da associação, mas que estão na sociedade. Estão na comunidade. Sim, ele é uma sementeira que tem lá para a comunidade. Tanto quanto possível, a própria associação aproveita naturalmente. Totalmente. Por exemplo, assim, um dos nossos ex-presidentes é o Laerte. O Laerte hoje, até ano passado, né, não sei se esse ano permanece, ele era o presidente da PAI aqui em Ponta Grossa. Então, Laerte. O sobrenome dele? Ah, eu não vou saber de cabeça sobre o nome dele. Mas, a gente tem, por exemplo, o Marcos que é sócio do Grupo Filos, né, que é Ponta Grossa Ambiental. Marcos Borsato? Borsato, isso. Né? Porque você falou Filos, daí isso. Filos remete para os Borsato, né? Sim, da Ponta Grossa Ambiental, enfim. Mas o Marcos? Ele é um dos nossos ex-presidentes, foi, se não me engano, terceiro. Ah, ex-presidente. Ele é o nosso ex-presidente do conselho lá da CPG. Sim, o Marcos é da Ponta Grossa Ambiental, é o dono. Sim. Então ele não
necessariamente cresceu dentro da associação, mas ele fundou uma empresa que é muito importante para a cidade, né? Sim. Então tem É, várias pessoas muito a importantes. Ponta Grossa Ambiental, ela é uma espécie de sucessora da Vega Sopave. Sim, sim. Aí a Filos Engenharia, que ele tinha anteriormente, é uma empresa que ele criou e ela tinha expressão nacional. Depois ele achou que a Filos estava no campo intermediário, ela não era pequena nem grande. Sim. Então ele, de certa forma, o mercado estava espremendo a empresa. Aí ele praticamente desativou a Filos, né, e passou a concentrar na Ponta Grossa Ambiental. A gente recebeu a maioria dos ex-presidentes ano passado ali na comemoração dos 40 anos ali, e a maioria deles contou a sua história, tudo, então é bem bacana conhecer essas histórias, conhecer a história da cidade, então muito da CPG Jovem passa por isso, né, por essas lideranças que são criadas ali. A gente já teve momentos de conselho pequeno, conselho grande, já teve momentos ali que tipo, ia duas pessoas para reunião e o pessoal insistia, mantinha, e tudo isso fez com que a gente conseguisse completar 40 anos no melhor momento da nossa história, assim, sabe? A gente tem um conselho Quer dizer, grande, não forte, é administrativo. diferente de qualquer outra associação que vive seus momentos de glória e seus momentos de desafio, de dificuldade, mas o fundamental aí é que houve a persistência, né? Sim, sim, e eu sempre falo, todas essas pessoas são muito importantes para a história do conselho, e eu sempre falo aí no conselho também, tipo, a gente não pode achar que é maior que o conselho, porque a gente tá forte agora. A CPG Jovem é a mais forte do mundo. A prioridade ali é a gente fortalecer o nome da CPG Jovem. Lógico que a gente ali também se beneficia de várias coisas ali, de imagem e tudo mais, por estar representando ali. Mas o principal é o trabalho. É a gente trabalhar em prol dela, porque daqui a pouco a gente vai sair e o conselho vai continuar e vai completar 50, 60, 100 anos, né? Então É. é uma coisa que é muito forte ali. Enfim, a gente trabalha bastante para isso, sim. Bem, você trouxe a informação importante da fundação. Eu não Sim, sabia essa história. sim. Convivi com o Luiz Gonzaga, né? Ele foi prefeito, eu fui vereador, fui líder do Uhum, governo dele, uhum. né? Sabia da participação dele na associação comercial, até o destaque dele, o trabalho que ele realizou na associação comercial, Sim. e que aí ele foi candidato a prefeito na sucessão do Ciro Martins e apoiado pelo Ciro Martins, né? Que ele ganhou a eleição. Então, esse dado de que ele viu lá no Japão, né, porque realmente ele foi para o Japão, ele assumiu a prefeitura no processo de industrialização do município, que Sim. começou com o Ciro, né? E aí, na gestão dele, ela se desenvolveu mais. Então, eu gostaria que você me falasse assim, qual é o trabalho hoje da ACIPG Jovem? Qual é a agenda de vocês? No que vocês trabalham, participam? Então, o conselho ele existe, o objetivo principal dele assim é formar Quer essas dizer, é lideranças Conselho novas. Jovem, né? Isso é conselho jovem, gente. Conselho jovem. Conselho de Jovens da Associação Isso. A Comercial. associação ela tem a associação como um todo e tem a diretoria da associação, dela tem dois conselhos, que é o conselho do jovem e o conselho da mulher. Que as Certo. lideranças têm cadeira em diretoria e tudo mais, e o Aham, conselho são braços da diretoria, e daí certo. abaixo não, trabalhando junto a gente tem câmaras, comitês, enfim, tem todo esse trabalho Paralelamente. paralelo ali, mas o conselho são coisas que acabam ficando e tem poder de Aham. voto na diretoria, assim. A gente vem para formar essas lideranças novas, a gente faz isso através de projetos práticos, né? A gente tem uma veia muito forte de empreendedorismo ali, projetos para empreendedorismo, fomentar o empreendedorismo jovem, também processo de conscientização da população. A gente tem um projeto muito grande que é o Feirão do Imposto. A gente já faz há anos ele. E assim, Como é que é? Feirão do Imposto a gente faz. Ah, o feirão. O Feirão do Imposto sempre mês de maio, né? A gente acabou de sair de um mês de maio que a gente trabalhou muito nesse Em projeto. que consiste esse feirão do imposto? O feirão ele vem para conscientizar a população da carga tributária. E a gente faz Certo. isso com ações práticas para eles entenderem isso na prática mesmo no dia a dia, né? Então, o Feirão do Imposto ele é um projeto que ele é nacional, né? Ele não é um projeto que ele nasceu aqui em Ponta Grossa, né? Então Uhum. ele nasceu lá na cidade de Joinville e daí ele foi o Brasil todo. A CONAGE, que é a confederação de todos os conselhos jovens do Brasil, colocou isso como um projeto nacional. E a gente faz isso desde 2005, pelo menos, aqui em Ponta Grossa. Sim, A gente sim, você conscientizar a explica a população. razão do imposto, Sim, sim, para né? saber para onde que ele vai, o quanto que a gente paga. Uma das conquistas, por exemplo, nacional do Feirão do Imposto é quanto que tem essa aí, quanto que a gente paga de imposto na nota. Isso é uma conquista do Feirão do Imposto. Isso foi conquistado lá em 2017, 16, mais ou menos. Isso é uma conquista nacional que a gente tem em cima disso. Aqui em Ponta Grossa a gente tem a Semana de Conscientização à Carga Tributária, que é uma lei que a gente conseguiu aprovação na Câmara em 2023. Certo. Então a gente faz ações práticas, por exemplo, a gente faz ações a gente tem uma ação clássica, a gente tem desconto do imposto de gasolina. Então a gente vende lá um número X de gasolina sem imposto.
esse imposto é patrocinado. A gente paga parte disso, o posto entra com patrocínio, a gente faz todo um barulho na cidade para isso. O pessoal vai lá, em Você... vez de pagar R$ 7 no litro, paga 4, que esses 3 são impostos. Então, eles vivenciam na prática como seria se a gente tivesse uma carga tributária menor. Certo, vocês traduzem a natureza do imposto, Sim, sim. mas vocês não discutem o problema político do imposto, a carga elevada de tributação, menos elevada. Sim, sim, a gente faz eventos para isso, faz eventos de Discute isso conteúdo, a também. gente fez um evento, a gente fez acho, 4 eventos esse mês agora para isso, com tributaristas, com advogados, com contadores falando isso, a Né? gente fez evento na OAB. Porque na atualidade que nós estamos vivendo, dá para exportar para o mundo. Pode dizer que a maior taxa de imposto que nós temos hoje aqui é no Brasil, né? Total, total. E a gente sempre fala, a gente não necessariamente o que a gente quer não é falar para acabar com os impostos, mas é deixar claro para a população quanto eles pagam para eles conseguirem cobrar. Porque Sim, muitas vezes o empresário nessa ele sai como vilão. Ah, subiu o preço, tal coisa. Ah, o empresário quer só lucro, quer só isso, quer esfolar a gente. E muitas vezes o empresário está repassando só o imposto que chega para ele, né? E isso a população muitas vezes não sabe disso. A população mais simples, a população que não é do mundo de negócio, não sabe quanto que ela paga de imposto. Em cada produto que ela consome, ela paga de imposto, que existe toda uma cadeia de imposto por isso. Então a gente quer conscientizar a população nisso e. porque de repente a população não tem consciência, pensa que pagar imposto é só um imposto de renda, alguma coisa. Sim, sim, Não, ela compra um lanche, sim. ela está pagando imposto no lanche. Ela compra o carro, está pagando imposto. Ela vai no posto de gasolina abastecer, está pagando imposto, né? Total, total. Por isso que o imposto, na realidade de hoje do Brasil, né, o governo que mais aumenta imposto, ele está prejudicando a população, porque o empresário, claro, pega e repassa, Sim, sim. né? Aquela história que a corda arrebenta na parte mais fina, né? Então, quem paga o aumento do imposto não é o empresário, não é o banqueiro, ele repassa, aí é a população. Uma discussão que a gente levanta muito nas ações era assim. Por exemplo, você pega ali um videogame custa, sei lá, R$ 5.000, a carga tributária é tipo 70% disso, né? Então, 60? 70%. Então, assim, o videogame ficaria R$ 1.500 se não tivesse imposto, assim, sabe? E, de volta, a gente não é contra a gente ter imposto, mas, por exemplo, se a gente tivesse uma carga tributária menor, será que a venda disso não ia aumentar a ponto de compensar isso? A população ia ter mais, o governo ia ter mais arrecadação. Então, são todas discussões que a população tem que entrar no meio, sabe? Não pode ficar escondidinho lá e a gente não Uhum. falar disso, porque afeta o nosso dia a dia, sabe? A gente, como empresário, repassa para a população, mas às vezes muita gente tem que segurar e a gente bancar a parte de imposto, senão a gente não consegue vender. Então tem toda uma cadeia ali que a gente tem que discutir, sabe? Discutir, será que a gente está tendo retorno em cima disso? Será que o retorno que a gente tem na saúde compensa tudo isso? Será que o retorno que a gente tem nas estradas compensa tudo isso? Então tudo isso a gente discute bastante nisso, sim, sabe? Não é uma ação partidária, não é uma ação contra o Sim, sim, imposto, é sim. uma ação para discussão, que a gente, que a população tenha fatos para conseguir discutir, sabe? Então a gente bate bastante nisso, sim. É como a associação master de vocês, Sim. né? Até essa palavra master é complicada. Uhum. Associação comercial, ela não é partidária, Sim, mas embora seja uma entidade política, sim, né? Porque total. eu discuto e critico muitas pessoas que falam assim, não, a associação comercial é a política, o Rotary é a política, não existe entidade apolítica, existe a partidária. Aí Total. sim, porque a associação comercial como instituição, né, no caso de Ponta Grossa, a associação comercial, ela é uma instituição que pertence hoje à sociedade, pelo histórico de trabalho que ela prestou à comunidade. Ela foi além de ser uma entidade para representar apenas o interesse do empresário, do industrial, do profissional liberal. Não, hoje ela é uma instituição que pertence à sociedade de Ponta Grossa. Lá dentro do conselho, a gente tem gente de toda a visão partidária possível ali, e a gente trabalha politicamente, Que não discute, a gente não né? discute isso ali dentro, mas a gente, por exemplo, a gente tem que conversar com o poder público muitas vezes. Ah, eu sou contra, eu sou a Sim, favor a quem tá no poder, meio que tanto faz. A gente tem que conversar com essas pessoas porque elas estão no poder hoje, a gente tem que dialogar para conseguir o melhor, sabe? Então a gente tem muita conversa com políticos ali, com pessoas que estão no poder hoje, com secretários, enfim, com deputados, sabe? Todos pra gente trabalhar em cima dessas ações, em claro, cima disso, né? independente se a gente é contra ou a favor deles, né? Porque o associado da associação comercial e, por conseguinte, o conselho, seja um empresário comerciante, seja um industrial, né, seja um prestador de serviço, ele depende da sociedade para sobreviver, Então, né? Então, a associação comercial, no instante que ela abraça causas
da comunidade, ela está defendendo o interesse também do empresário, do associado da associação, Sim, sim. né? Uma sociedade que ande, que evolua, que, enfim, que as pessoas questionem é melhor para todo mundo, né? Então a gente quer realmente trazer isso nas ações que a gente faz, quer conscientizar a população, e o freio de imposto é meio que um símbolo grande disso, assim, sabe? Vocês têm relações com outros setores, né, de outras cidades. Eu sei que agora, a questão de 10 dias, 15 dias, Uhum. houve um evento em São José dos Pinhais que vocês Isso. participaram, porque como hoje ela está no Brasil inteiro, aqui no Paraná também, eu gostaria que você falasse sobre esse evento, em que me parece que a maior delegação foi inclusive de Ponta Grossa. Isso. A gente levou 64 pessoas lá, a maior delegação da história de um evento desse. 64 pessoas. 64 pessoas. Maior daqui a pouco do que o próprio anfitrião. Sim, sim. É, a gente. O conselho deles lá, eles tinham acho que 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, assim. A Ah, gente levou bastante gente pra lá. A gente tem todo um sistema do. O Conselho Jovem, ele tem o mesmo sistema que o sistema do associativismo tem, né? Então, a gente tem coordenadoria, tem federação, confederação, e no Jovem também. Então, a gente tem a nossa coordenadoria, que é a Sigpar Jovem, que pega mais ou menos 17 municípios ali. Acaba que só a gente tem conselho jovem na região aqui. Então, Castro hoje não tem, Carambeí, Jaguariúna, Telêmaco. Telêmaco, Vo- enfim, é uma Mas luta que. vocês têm representantes de todas essas cidades no conselho. Não, não. A gente aqui no Conselho de Ponta Grossa, a gente só tem Ponta Grossense. Ah, só Mas existe a Caciquipar, que é a coordenadoria, que pega a região. a E daí regional. ali o pessoal tá trabalhando para formar conselhos ali. Mas ainda a gente já Sei. teve algumas tentativas no estado, tudo A ali. Cacipar é da associação comercial ou é do Ela é conselho? a coordenadoria, então ela A- fica acima da a- associação comercial. Ela é a região. mas ela representa a associação comercial. Ela representa todas as associações comerciais da região, as 19 associações comerciais. E daí todas as respectivas Isso. E estruturas. daí, acima da coordenadoria, existe a federação, que é a FACIAP. Certo. A FACIAP é todo o estado. Então, Sim. ali esse evento era da FACIAP Jovem. Inclusive, a FACIAP Jovem, a presidente é aqui de Ponta Grossa, é a Tanile, que é a nossa ex-presidente. E ali a gente vai ter mais ou menos uns 80 conselhos, que é esse evento que a gente foi, era um evento dele. A gente devia ter mais ou menos uns 50 conselhos jovens ali. Você falou a presidente da FACIAP? FACIAP Jovem. Ah, FACIAP jovem. Isso, Aí, isso. Existe entendi. uma diretoria e a presidência da FACIAP Jovem, que é quem coordena todos os conselhos jovens do Paraná. Então, E é Ponta isso, Grossense. isso, é uma Ponta Grossense hoje, que é a Tanilha. Ela tá na reta final do mandato dela já ali, mas todos esses recordes que a gente tá tendo no estado ali, ela tem batendo, assim, de participação de eventos, de ações e tudo mais. Então, ela faz um trabalho fantástico ali na federação. E aí a sede, naturalmente, daí é na federação. Isso, a FACIAP Jovem, a sede é em Curitiba, mas enfim, lá com a diretoria cada um da sua cidade, né? Sim, sim, Então a sim. gente tem diretores aqui de Ponta Grossa, enfim, das principais conselhos que a gente tem ali. A gente vai ter mais ou menos uns 80 conselhos ali, participativos, uns Mas 50. agora esse seminário que vocês tiveram em São José dos Pinhais, havia uma temática especial? Então, esse evento chama EPJE, que é o Encontro Paranaense de Jovens Empresários. A gente tem 4 no ano desses. Sim. E onde os conselhos jovens se reúnem ali, a gente tem sempre visita técnica, a gente conhece a cidade, conhece o potencial de consumo da cidade. A gente tem festa, tem happy hour ali pro pessoal também Sim, dar sim. uma... Mas eu quero saber, vai fazer o seminário, tem que Aham. ter uma temática para ser debatida, para ser Sim. discutida, palestrante, convidado. Sim, Eu geralmente eu daí queria saber assim é, o organograma do evento. o evento ele sempre vai ter um palestrante e o evento ele é um encontro dos jovens empresários, né? Então é um encontro Sim. sempre para fomentar negócios, para a gente conversar entre a gente ali, para fortalecer os conselhos jovens, né? Então a gente tem, dentro desse processo, a gente tem tanto grupos que são conselhos, como a gente, como conselhos que são núcleos, né? Acaba que muda pouca coisa, mas é uma diferente ali dentro das associações. E a gente sempre conversa para fomentar isso, para melhorar esses conselhos e a gente trocar informações e tudo mais, sempre com uma palestra magna que a FACIAP traz daí. Esses eventos somam bastante, assim, sabe? A gente sempre fala que o pessoal entende o que é o associativismo jovem se a gente for num evento desse, sabe? Porque a gente interage com outras cidades, com outros estados, com outras pessoas diferentes, com visões diferentes, a gente traz muita coisa nova pra cá, a gente acaba levando bastante coisa também pra outras cidades, então são encontros que são bem legais. Inclusive, Intercâmbio. isso. Inclusive, em outubro a gente vai ter um aqui em Ponta Grossa. Ah, outubro vai ser aqui. Outubro vai ter aqui. Então a gente já Uhum. está se preparando lá junto com a associação, com todo mundo, basicamente, da cidade, pra gente fazer um evento forte, né? Fazer um evento grande como as cidades vêm fazer. Então,
A gente sempre fala assim, agora a gente vai receber todo esse pessoal aqui, não é só a CPJ Jovem que tá com responsabilidade, é a Ponta Grossa toda, porque Uhum. a gente vai mostrar a Ponta Grossa para 600 empresários do Paraná A todo. associação comercial participa com Sim, apoio, com a lógico. Associação Comercial a gente já fez reunião com o Léo, com o pessoal lá, então a gente vai trazer todo mundo, a Associação Comercial inteira trabalhar nisso, mas não só isso, a gente vai chamar todo mundo, chamar Aí todos os pergunto para sistemas. você, vocês têm um tema central? Porque vocês reúnem todo o povo, né, nos Sim, eventos, não pode reunir só para fazer turismo, mostrar a cidade e conversa fiada. Eu sim, acho que tem que ter um tema central para debater, como você falou aí, das experiências que vocês trocam, intercâmbio, sim, né? sim. Acaba que o tema central sempre é esse, né? Sempre é o fortalecimento do sistema como um todo, né? Então sempre vai ter uma palestra, sempre vai ter uma coisa assim que define isso, é sempre a FACIAP, Pois né? é, Apoia a cidade, que é. mas tudo isso a gente entende. Eu queria Uhum. saber se vocês teriam um assunto, um tema central para ser debatido, né? Sim, sim. Não, vou dizer assim, Ou seria tem um um tema. encontro e a agenda aberta. Não, é feito programação, é feito tudo, mas assim, um tema, esse evento vai ser isso, esse evento vai ter isso, a gente não tem. Isso não vem, não tem Mas, definido, não. mas, mas, mas vocês têm assembleia daí. Sim, existe uma GO em cima disso, com a E programação aí, o definida. que vocês debatem nessa assembleia se não há um temário definido? Então, dentro da Assembleia a gente tem momentos, né? A gente vai ter o momento que vai ser os avisos, vão falar dos projetos. Então, a FACIAP tem mais ou menos 9 projetos que todos os conselhos fazem do Paraná fazem, e a gente vai ter um apanhado disso. A gente tem um momento que a gente conversa realmente sobre o associativismo ali, então a gente tem alguns debates ali dentro que são definidos pela FACIAP. E a gente vai ter um momento da palestra, enfim, sempre vai ser trazendo um palestrante de fora para falar nisso. Nesse último é o diretor de futebol do Corinthians, veio falar com a gente sobre gestão e liderança, então foi bem legal. E a gente tem o momento das premiações nesses eventos, né? Então sempre tem as premiações do maior conselho, o conselho mais animado e tudo Por mais. exemplo, quem será o palestrante convidado Aqui em Ponta Grossa a gente não tem essa informação ainda. Não, do evento? de Ponta Grossa a gente não sabe ainda. Isso quem Ah, mas, define. Não define a gente, é a FACIAP. vai ter, mas vocês não definiram ainda, Não, quem define é a né? FACIAP e a gente só recebe, na verdade. A gente não tem poder de escolha em cima disso. Então vocês trouxeram um diretor do Corinthians e Isso. esse diretor do Corinthians ensinou vocês a jogar futebol, não? Não, diretor de futebol falou sobre gestão pra gente, gestão, sobre liderança, foi bem Sim. bacana, foi bem bacana. Você é empresário? Sou assim. Qual é a área Eu tua? sou da publicidade. Ah, você é publicitário? Sou publicidade. Tem uma agência de publicidade e também tem uma escola criativa também de marketing de publicidade. A Sou escola, professor também a de escola graduação. criativa, marketing. Uma escola de Ah, criatividade, publicidade, uma como escola é que é o nome da online. agência? Agência Escritório de Criatividade. Ah, agência, escritório, Escritório de Criatividade. A gente tá há escritório de 9 anos já no criatividade. mercado. Isso. 9 anos. 9 anos no mercado. Escola de Criatividade, escola criativa chama Pega Essa Ideia, ela é mais recente esse projeto, mas a gente tava postando bastante nele, assim, sabe? A gente Nós está fica. no lugar certo, então, lá na presidência do grupo de jovens, e tem uma empresa que trabalha com criatividade. É interessante. Sim, sim. Acaba que, enfim, as coisas vão somando, vão. Eu sou professor de graduação também, né? Dou aula pro curso de publicidade Ah, você também. leciona? Sim. Hum. Foi mais ou menos um ano que eu já tô lecionando ali. Então, muito por isso eu trabalhei com Aonde que direção você da escola. leciona? Na Unicesumar. A Unicesumar? Isso. Unicesumar é o único lugar que tem publicidade aqui em Ponta Grossa, né? Então, Curso de jornalismo? e publicidade. Ah, tem a Tem, matéria específica? tem o curso O específico. curso de Tem o curso. publicidade? Eu não sou formado no Unicesumar, mas sou formado em publicidade também, né? Sei. Eu sou graduado em Aliás, publicidade. você é de Ponta Grossa? Sim, Ah, você é daqui, família Sim, daqui? minha vida inteira eu nasci aqui. Nasci Ah, aqui, tive períodos fora pra trabalhar algumas campanhas, mas logo eu sempre voltei, né? ah. Pergunto para você, essas indústrias aqui, por exemplo, você não tem campo nessas indústrias? Nas indústrias daqui, É, porque essas indústrias, via de regra, a matriz é São Paulo, Rio, elas permitem que vocês trabalhem? Você tem alguma dessas indústrias? Aqui depende. as empresas da cidade, mais do comércio. A maioria das centrais, assim, das agências que atendem as indústrias maiores aqui são agências de fora. Mas existem projetos específicos, às vezes, que agências daqui pegam, existem pontos específicos para profissionais, por exemplo, que formam, às vezes as agências trabalham com estruturas internas que podem contratar um profissional daqui ou não. Então existem pontos específicos, mas é muito do mercado como está hoje, né? O mercado está muito. A fronteira do mercado está muito curta, né? Então tem muita agência daqui que atende indústria muito grande fora também, né? Então é um jogo que se repete, né? A gente tem São Paulo, que é tipo 90% do investimento publicitário está em São Paulo. E Sim, isso a gente sim. não vai conseguir sair disso tão cedo.
Mas sim. existe muito mercado, sabe? Existe muito mercado para agências aqui crescerem, trabalharem com alternativas novas, enfim, existe essa possibilidade sim. Bom, via de regra, os membros do conselho também são empresários, né? Sim, sim, é um conselho de empresários ali. Né? Todos eles ou são empresários ou representam uma empresa. Mas Sei. são todas empresas ali. Todas Para representam. ter sentido o próprio conselho, Sim, né? sim. É até uma coisa que a gente sempre traz ali, né? A gente sempre tem que estar com o CNPJ por trás, né? Sempre representando alguém. Até para as discussões fluírem, né? Para a gente ter discussões ali dentro e o pessoal entender realmente o momento de cada um, né? Então sempre tem que Bom, estar por... como você falou, hoje o conselho está passando por uma fase muito boa, Sim, bem sim. participativo, presente nos debates da associação. Sim, sim. O que que vocês vislumbram, assim, em termos de perspectiva da cidade? Por exemplo, está muito em debate, eu acho que já foi resolvida essa questão do contorno, que é uma necessidade, porque Ponta Grossa, pela posição estratégica, o que preciso na cidade é uma necessidade do Paraná, né? Sim. Esse contorno é pela posição estratégica nossa. Qual é a participação de vocês nisso aí? Assim, eu como presidente do conselho, Do- eu participo da diretoria da associação Da também, né? associação, Acaba certo? que assim, são coisas distintas, mas acaba que reuniu eu nas duas, né? Existe a cadeira da diretoria do diretor jovem, existe a presidente do conselho. Necessariamente não precisa ser os dois, precisa ser o mesmo, mas o caso é que hoje eu sou, né? Então Aham, eu sou tanto diretor da associação quanto presidente do conselho. A certo. gente sempre participa das discussões via Porque executivo. você vai na reunião da associação e o que é debatido lá você traz para o conselho, Sim, naturalmente, sim, sim. Em né? alguns momentos não foi assim. Em alguns momentos a gente teve duas pessoas distintas, mas acabava que fluía a mesma coisa, né? O diretor jovem levava para o conselho os debates ali, Sei. sempre pra gente. E como está hoje essa questão do contorno norte aí? Sim, o pessoal da gente participou de alguns debates, algumas conversas com a associação relacionadas a isso. A gente pegou alguns feedbacks do conselho lá. E o pessoal da associação tá para tomar algumas decisões em cima disso, mas está levantando sempre essa discussão, né? Então a associação encabeça isso, a gente participa como um braço ali para conversar Então, junto ali. esse assunto, porque o problema em si Uhum. desse contorno é a localização dele. Alguém quer que passe perto da sua propriedade, outro da sua empresa. Sim. Aí o pessoal aqui da Nova Rússia reclama porque vai para lá, vai esvaziar o comércio todo ali, né? Sim, sim. Existem várias, participando das reuniões ali, eu não posso Então falar não isso. está fechado esse assunto. Isso eu não consigo falar em nome da associação como um todo, mas a gente vê pelas discussões que a CPG tá juntando todo mundo para achar a melhor solução, sabe? Então ele tá pegando a visão de todo mundo pra gente entrar num consenso, porque enfim, o importante é que saia o contorno. Então o Sim. pessoal ali, o pessoal tem juntado todas as instituições, todo mundo que tem contrapontos e tudo mais pra achar uma solução única pra isso e enfim, o papel da associação é realmente esse, né? Juntar as pessoas para que elas Claro, conversem claro. entre si ali, né? Bem, vocês no conselho, você falou no início, o relacionamento com o poder executivo, tal, porque Uhum. tem que conversar, porque não, Sim, vocês são prestadores de serviço da comunidade sim. e tem que conversar com o governo da cidade. Vocês têm hoje algum assunto que está sendo debatido com o governo, alguma ideia que vocês levaram? O relacionamento, imagino que seja bom, né? Sim, sim, Porque quando vocês vão levar uma sugestão, vocês estão contribuindo com a cidade. Então, sim. pergunto se há algum tema específico hoje em tramitação no executivo que vocês tenham levado lá como proposta de Sim, a vocês. gente, geralmente o poder público, a gente conversa muito em relação ao ferão imposto, né? A gente tem ações em conjunto com a prefeitura sobre o ferão imposto, a gente faz ação de negociação de tributação de imposto nos terminais, essa é uma ação que a gente faz em parceria com a prefeitura, já faz uns 3 anos. Então a gente sempre tem essa conversa relacionada a algumas ações que a gente tem, né? A gente tem uma ação em trâmite lá com o poder público relacionada à tributação, à negociação de impostos para a população e tudo mais, que, enfim, isso está em tramitação faz um tempo com alguns vereadores lá, mas é sempre relacionado a isso, sempre a maioria das vezes relacionado ao ferão do imposto, né, a questão de tributação e tudo mais. A gente vai começar a participar um pouco mais agora em cima do Conselho da Juventude, né, então é uma bandeira que a gente está levantando, a gente quer uma participação mais forte lá, Conselho da Juventude? Conselho da Juventude. Então, Mas de quem é esse conselho? esse Conselho de Ponta Grossa, Conselho da Não, cidade. não, sei que é de Ponta Aham. Grossa, mas ligado à associação também? Não, não, Não. Conselho da Prefeitura.
o conselho da cidade, esse. É o conselho da cidade, como tem vários outros conselhos lá. Existe na prefeitura o Conselho da Juventude? Existem alguns conselhos dentro da cidade ali. Não, eu sei que existe Sim, conselho, sim. mas eu nunca tinha ouvido falar Existe que sim. na Até... prefeitura existe o Conselho da Juventude. Existe. Eu não vou saber se é um negócio da prefeitura, mas ele tem poder de conselho na cidade, ele, assim, sabe? Então é uma coisa que a gente tem buscado. A gente sabe que tem algumas pessoas que participam e tudo mais. A gente tá buscando isso, essa participação, pra gente ter um poder de conversa realmente maior com a população e tudo mais. Então é uma coisa que a gente tem buscado cada vez mais participar desses conselhos. Eu tenho participado também do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, então a gente ainda não tem cadeira nesse conselho, mas a gente participa das discussões, a gente participa realmente dele, porque a gente vê, porque 2043, provavelmente quem vai estar na frente das empresas é o pessoal que está no conselho hoje, né? Quem vai estar à frente das instituições é o pessoal que está no conselho hoje. Então, a gente tem participado também do Conselho de Desenvolvimento Econômico, todas as discussões da cidade a gente participa bastante delas. Pergunto para você, eu vou entrar num terreno um pouco delicado. O país está vivendo uma situação delicada, né? Nunca o país viveu esse instante da sua maior insegurança jurídica. Pergunto se esse tema, sem ser especificamente ideológico, porque o que está acontecendo a partir de Brasília mexe com a população inteira. Há espaço para ser debatido essas questões? Vocês discutem, algum levanta discussão sobre esse tema em termos nacionais? A insegurança jurídica pertence ao Brasil, porque hoje não se respeita a Constituição, não se respeita as leis. Eu mandei fazer um adesivo, pus no meu carro, até pena, podia ter aqui, que eu falo, né? O povo, dono do Brasil, quer de volta a Constituição, o império da lei e a república. Pronto. O povo não quer nada, quer a normalização político-institucional do país. Porque vocês, sendo uma entidade ligada à associação e participativa, como você está demonstrando, pergunto se há espaço para um debate desse, porque essa é uma questão nacional. Para mim, a solução disso passa pela manifestação popular das pessoas responsáveis, porque de repente vocês sofrem do complexo. Não, nós não vamos discutir política. Não, mas discutir política é preciso. Você não vai lá fazer uma convenção de um partido político, isso é outra coisa. Sim. Mas a discussão, o debate de um tema nacional, eu acho que deve interessar as instituições sérias. Então pergunto se por acaso alguém já levantou, já discutiu, ou é um tema que vocês não abordam? Assim, até hoje nas reuniões a gente não abordou, assim, sabe? Sendo bem sincero Sim. com você, assim. Espaço para isso sempre tem. A gente tem que achar a forma de a gente trazer isso numa discussão voltada para empresários, realmente. Até se tiver alguma sugestão, alguma coisa, a gente é bem aberto a isso. Mas a gente acaba trabalhando realmente temas mais de gestão, temas mais de dia a dia de empresário ali. Acaba que o foco é nesse. Existem membros que são mais ativos politicamente ali, a gente respeita, a gente traz realmente isso ali. Mas ali dentro do conselho a gente acaba preferindo ir para um outro tipo de pauta, mas enfim, sempre abertos. Tudo que for apresentado pra gente, a gente vai analisar e vai entender como é que encaixa dentro do conselho pra gente fluir ele da melhor maneira possível. Então, espaço tem. Entender como fazer isso, a gente é bem-vindo a isso, sim. Bom, como vocês vão ter o evento de vocês em outubro, leva lá para a diretoria, discuta, para apresentar no encontro de outubro, que vai ter gente do Paraná inteiro aqui. Sim. E é um tema que interessa ao Paraná, é um tema que interessa ao sul do Brasil, que interessa ao Brasil inteiro. E principalmente vocês aí, como esse Conselho Jovem, eu sempre falo que a gente, em Ponta Grossa, precisa enxergar além do Rio Tibagi, porque historicamente a nossa representação política ela tem sido medíocre, porque nós nunca tivemos candidato aí a vice-governador, senador, tal. Agora está eu, o Sandro Alex. Mas é uma candidatura que ela não expressa o amadurecimento político de Ponta Grossa. Então eu não vejo entusiasmo na cidade, né, que ele tivesse uma carreira. Nos últimos 8 anos ele deixou a Câmara e ficou de secretário de Estado. Eu não vi nenhuma grande obra dele na cidade, né? Está aí a prefeita aí lidando com o asfaltamento da cidade, e quem prometeu asfaltar a cidade foi o governador, né? Na campanha da eleição da prefeita, ao lado do Sandro e ao lado do Marcelo Rangel. Quem tem que cumprir é o governador. E ele foi secretário do governador na Secretaria de Infraestrutura. Eu acho que ele tinha esse compromisso. Por mais que ele esteja como candidato, mas eu não vejo ele como líder no Paraná. E até porque o processo de escolha dele foi pela anulação dos outros que o governador escolheu, que não deu certo. Põe o Paulo, não dá certo, põe o Pedro, não dá certo, põe o Joaquim, não dá certo. Ô, Sebastião, vem cá, vai você. Mais ou menos isso. Por isso que eu estou sugerindo a você, para que esse seja um debate assim, a nível de tema nacional,
E aonde que poderia entrar o conselho? Bacana, bacana. Como a liderança é aqui de Ponta Grossa, uma dessas vale passar isso pra Tanilha, né? Né? Vai acontecer aqui, Sim, sim. vocês abordar esse tema de forma responsável. Uhum. Ninguém vai dizer, ó, vamos sair aí, vamos quebrar a vitrine, para ônibus, por fogo. Nada disso. O debate do interesse nacional de forma responsável. Porque Ponta Grossa, no passado, Ponta Grossa era chamada de cidade rebelde. Eu digo que a cidade rebelde hoje, o espírito está lá no cemitério. Tem que procurar lá no cemitério São José. E por que cidade rebelde? Porque o prefeito da cidade, historicamente, era adversário do governador. O pontagrossense elegia o prefeito, dali 2 anos votava no governador contra o prefeito. Depois estava com o governador, votava no prefeito, adversário do prefeito. Aí o brigadeiro Eduardo Gomes foi candidato, você deve lembrar, na data de 50, eu acho que você já estava na Associação Comercial da década de 50, né? Ele foi candidato a presidente da República e passou vendo o Paraná, foi inclusive em Ponta Grossa. E saudou Ponta Grossa como cidade rebelde, justamente pela oposição que havia do prefeito com o governador. E, a despeito de tudo aquilo, a cidade cresceu. Então ele chamou o nosso povo, né, de cidade rebelde, de cidade determinada, valente. Depois o governador Bento Munhoz da Rocha Neto, que foi antes do Ney Braga, ele chamou capital cívica do Paraná pela participação do nosso povo, pelo civismo. E essas coisas não existem mais. Então, de repente, cabe a vocês resgatar essas questões importantes, até como um processo de revelação de líderes e que enxerguem além do Rio Tibagi. Sim, sim. Uma boa dica pra gente. Vamos discutir e vamos levar pro pessoal, assim, sabe? Mas é realmente, assim, eu sinto que política, gestão pública e tudo mais são assuntos que têm que ser conversados até antes do Conselho Jovem, assim, sabe? A gente tem que falar disso em escolas, tem que falar disso pro pessoal entender realmente, e daí cada um vai tirar sua conclusão em cima disso, se o momento se tá ou não, né? Mas é uma coisa que tem que ser conversada cada vez mais. Sim, porque você participa da diretoria da Associação Comercial, eu conversei isso, inclusive, com o Leonardo, você pode levar esse assunto para a diretoria da associação, Sim. porque uma coisa é sair alguém sozinho pregando, outra coisa é uma instituição como a Associação Comercial. A Associação Comercial foi para Ponta Grossa, o que a OAB foi para o Brasil no passado. Hoje o OAB, a ABI, essas entidades são todas à margem, né? A própria Fiesp, que foi importante no passado, hoje ninguém sabe o que é a Fiesp. E como a associação comercial tem um histórico importante, e aí eu achei extremamente representativa a ascensão do Leonardo para a associação comercial, porque ele vem lá de baixo, ele chegou na presidência consciente e que possa ter uma imagem mais alargada e debater questões mais consequentes. Para uma cidade como a nossa, é o maior parque de industrialização, nós estamos entre as 5 maiores cidades do sul do Brasil, mas que seja uma cidade que tenha vida e que debata questões nacionais como o que eu estou falando com você. Sim, total, total. E uma coisa que a gente sempre fomenta ali, a gente acredita muito que é o futuro da cidade, é o empreendedorismo, né? É cada vez Sim. mais os empresários pequenos olharem para o empreendedorismo, pessoas que começam a carreira olhar para o empreendedorismo como um caminho que elas podem realmente seguir. E não necessariamente só trabalhar para uma empresa, que é também um caminho importante, né? Claro. Mas a gente olhar para o empreendedorismo cada vez mais como uma solução que ela pode seguir, e nisso a gente vai ter mais gente produzindo, mais produtos no mercado, mais concorrência saudável, mais impostos sendo pagos, enfim, uma cidade mais saudável realmente com isso, sabe? Então, é a junção dessas grandes indústrias, grandes empresas que estão chegando, que somam bastante com isso, com tanto com a arrecadação do município, quanto realmente para ter mais empregos, mas que a pessoa olhe realmente com o empreendedorismo como uma saída, assim, sabe? E a gente, dentro do conselho, acaba acolhendo muito esse jovem empreendedor que ele muitas vezes não tem com quem conversar, sabe? Ele chega na casa dele e fala, que esse de abrir empresa? Isso aí é loucura, não vai abrir empresa. Chega pros amigos, ninguém tem empresa, sabe? Chega, enfim, no ciclo social dela, ninguém tem empresa. Então elas muitas vezes não têm com quem conversar sobre o que é o desafio do empreendedor, o que é pagar uma DAS, o que é pagar um imposto em cima disso, qual que é a dor que ela tem em cima daquilo ali, sabe? Então o conselho vem muito para acolher essas pessoas também. A gente sente que nosso trabalho é cada vez mais acolher eles, conversar, a gente trazer insights, realmente ter uma parceria com essas pessoas ali
e que elas cresçam cada vez mais, e com isso a cidade vai crescendo cada vez mais, o estado vai crescendo cada vez mais. Então a gente vê, uma bandeira que a gente levanta muito forte é isso. A gente empreender, empreendedorismo ser uma das forças que a gente tem na sociedade, que a gente vê que é um dos únicos caminhos, sabe? É um dos únicos caminhos, cada vez mais a gente tem empresas mais fortes, empresas pequenas, fortes, saudáveis, com lucro e fortalecendo cada vez mais o mercado. Você veja uma coisa, na década de 70, né, quando da industrialização de Ponta Grossa, o início, Ponta Grossa, ela foi divulgada no Brasil inteiro pela Sambra. Hoje mudou o nome, né? Eu sempre esqueço. A Sambra foi a primeira grande indústria que veio. E daí, a partir da Sambra, o desenvolvimento industrial aconteceu. E o Paulo Pinheiro Schmidt, que já faleceu, né, era o Relações Públicas da Sambra. E daí criou em Ponta Grossa, olha só, o Encontro Nacional da Soja, porque era preciso divulgar soja, a Sambra estava aqui, e aí tinha esse evento uma vez por ano. Vinha o ministro da Agricultura, vinha o governador do estado, e várias palestras, era uma semana, começava na segunda até sexta-feira, no sábado, daí tinha um baile, o encerramento da festa, e tinha a eleição da rainha da soja. A mãe do Leonardo foi eleita rainha da soja. E eu acho que no evento em que a Regina foi eleita a rainha da soja, quem participou e perdeu, uma tal de Xuxa, não sei se vocês já ouviram falar, a Xuxa de Cascavel, porque o que era o certame? Não era a escolha da menina mais bonita, não. Era de conhecimento disso tudo. Porque a rainha da soja, se você conversar com o Leonardo, ele vai contar a história da mãe. Ela ficava um ano viajando pelo Brasil, acompanhado de diretores da Sambra, naturalmente, divulgando a soja, fazendo palestras sobre a soja. Então era um evento importante. A IFAP era um evento importante. Hoje nós não temos um evento mais representativo da cidade. Sim. Porque a Mission foi mais um capricho do Pedro Vosgrau, né? Pela origem alemã dele e tal, mas a cidade participa tal, mas não tinha alguma coisa como produto da cultura da cidade. Então eu sinto falta de alguma coisa importante na cidade que seja destacada no Paraná, no Brasil. Então é um tema, de repente, para vocês debaterem entre vocês. Sim, sim. Isso eu sinto muita falta também, né? Até pela minha área ser a publicidade também, eu Eu já você, trabalho com organização de eventos, tudo exatamente, mais. né? E a gente via a EFAP como uma força muito grande na região. Eu lembro que teve a Feira Paraná, acho que teve uma edição só da Feira Paraná e Sim, já não teve mais, assim. A gente realmente sente falta muito disso. Eu faço parte também do ecossistema de inovação da Ponta Grossa, que é o Vale dos Trilhos, né? Junto com a Tônia, junto com, enfim, todo o pessoal de inovação ali. E é uma coisa que a gente conversa bastante sobre o momento de inovação. A gente está num momento tecnológico de Ponta Grossa, um momento de inovação dentro das empresas, que é muito grande, assim, tá muito pujante isso. E muitas vezes falta a gente ter um evento desse que todo mundo esteja junto, sabe? Eu acredito que o mais próximo exatamente. disso é o evento que a UTFPR faz, que é o Inova Week, que é um evento muito bom, muito legal, assim. Mas Sim, talvez a gente pegar e, tipo, cada vez mais, tipo, as outras instituições abraçarem esse evento, vamos fazer o Inova Week ser uma referência para o Paraná, ou vamos criar uma coisa nova, pegar o centro de eventos e fazer 3 dias lá. Então, é uma coisa que a gente conversa bastante. Eu vejo que outras áreas também precisam disso, sabe? Precisam ter esses eventos para fortalecimento do mercado, porque voltar a IFAP, não sei. esses segmentos mais representativos, está falando na Universidade Federal aí, né? Uhum. A tecnológica, que é uma referência importante dali. O trabalho que eles estão desenvolvendo justifica fazer um evento para aquela história, para você contar para os outros que estão fazendo, porque a cidade hoje é uma cidade importante. A revolução que teve aqui a partir de 70, a cidade estava fechando, as pessoas indo embora, porque eu já contei a história aqui. Você é jovem, não participou disso aí. Curitiba, Londrina, estrada de chão. Ponta Grossa, porque ia por Palmeira. Ponta Grossa para Curitiba era 4, 5 horas de viagem. Nossa. Londrina era o dia inteiro. Tinha que sair de manhã. Quando chovia, era um Deus nos acuda, carro encalhando, tal e coisa. Quando o Ney Braga mudou o traçado, inclusive desviando Palmeiras, fazendo e pavimentou Curitiba, Londrina, fez o asfalto, quebrou Ponta Grossa.
Porque aqui nós tínhamos o maior comércio atacadista do interior do Paraná. Ponta Grossa abastecia o interior do Paraná. Com a ligação do asfalto, quer dizer, Londrina era o dia inteiro. Não, ela com 6 horas estava em Curitiba. Daí quebrou o nosso comércio. Cidade, literalmente, o comércio e tal. Em função disso que daí aconteceu a industrialização, que o Ciro Martins ganhou a eleição em 68, e daí aconteceu. E aí foi a industrialização, foi a revolução para a cidade voltar a crescer. Mas o que a gente sente a necessidade, você falou que você sente isso aí também, é a falta da gente contar para o mundo o que nós fazemos. E nós fazemos muita coisa. Olha as indústrias que tem aqui. Criar algum grande evento em cima do que nós sabemos fazer, em cima do que nós podemos ensinar para os outros. E eu não vejo esse espírito de criatividade prevalecendo na cidade. Eu sinto que falta muitas vezes sentar na mesa e conversar, sabe? Sentar na mesa, conversar e juntar o pessoal e... Falta pôr o assunto na mesa. Eu sinto às vezes em alguns momentos que cada um quer ser o protagonista, sabe? Tipo, eu quero fazer isso. E sozinho não faz, sabe? Sozinho você não faz um evento desse tamanho. Tem que propor. Tem que dividir, tem que ser tem que propor o assunto para ser discutido com várias pessoas, autoridades, né? Várias pessoas para fazer uma coisa só, porque senão fica realmente cada um no seu canto, cada um fazendo um evento picado, cada um fazendo um evento menor ali, com dificuldade, porque você fazer evento é difícil. Tirar a pessoa de casa é difícil, às vezes de graça é difícil tirar a pessoa de casa, sabe? Então tem que juntar, tem que Mas você vai criar um evento importante, não é popularesco, não é para encher de gente. Sim, sim. Né? Para discutir coisas que nós fazemos, que a cidade sabe fazer, né? Você está falando da Universidade Federal Tecnológica aí, né? De indústria, de repente tem algum assunto específico. Ponta Grossa hoje é um centro cervejeiro, né? Um importante centro cervejeiro. Então a cidade economicamente hoje vai muito bem. Aí quantos prédios estão sendo construídos, mas estou dizendo, falta algum espírito criativo para que tenhamos algum evento relacionado com o crescimento da cidade, para trazer pessoas para conhecer, pessoas que possam contribuir, né? Enfim, e especialmente dentro desse mundo tecnológico. Total. E assim, até essa questão da indústria, nesse evento que a gente vai receber agora em outubro, desde o começo que foi anunciado que seria em Ponta Grossa, o pessoal das outras cidades já começou a ficar animado, assim, porque a gente tem muita indústria muito legal aqui. As outras cidades também têm visitas legais, indústrias legais, tudo, mas é que aqui reúne muita coisa diferente, né? Então a gente tem um polo cervejeiro muito forte, a gente tem uma DAF, a gente tem um Madeiro, a gente tem muita indústria muito grande aqui que o pessoal meio que vai ficar na dúvida do que fazer, assim, sabe? Do qual escolher. Isso é um dos negócios que eu olho para isso aqui e falo, nossa, a gente tem que ir para esses eventos com muito orgulho do que é a nossa cidade, assim, porque o pessoal das outras cidades olha pra gente com admiração porque a gente tem aqui. E muitas vezes a gente que tá aqui dentro não olha, tipo, o tamanho da indústria que a gente tem. A gente acha que é normal, que as outras cidades são sempre o do vizinho é mais A gente forte. não sabe valorizar o que nós temos, porque a cidade, de repente, ela não sabe, ela não se conhece. Sim, e o pessoal das outras cidades sabe, às vezes, mais que a gente, sabe? Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que bater muito, entender muito que a gente é uma cidade muito forte e até... Eu sinto que existe muitas vezes um complexo de vira-lata do ponta-grossense de achar que nada que é bom, nada que funciona. A gente tem problemas, toda cidade tem problemas. Isso aí predominava na década de 70, Sim. 60, 70, quando a cidade quebrou. Sim. Daí essa questão de virar, a pessoa ia embora. Quando eu falava para mim, eu dizia assim, vai embora, a cidade tem muita saída, vai embora. Não gosta da cidade, vai embora, pronto. E hoje está aí uma cidade importante, e você como publicitário, leva esse assunto lá para a associação comercial, leve lá para o conselho, né, para fazer com que a criatividade surja, né? Alguém que pense, não é cada um cuidar só do seu negócio, não. Vamos pensar na cidade como um todo, né? Vamos contar para o mundo no que nós somos bons aqui. Sim, né? sim. Isso é bem necessário para... É um trabalho interno que vai fazer pra gente ganhar mais força externamente, né? Mas se a gente aqui em Ponta Grossa não comprar a ideia da cidade, não dizer que a gente é forte, dificilmente o pessoal de fora vai valorizar a gente, né? Então a gente tem que valorizar isso, então é um trabalho que é bem importante ser feito. Leve esse assunto, numa outra entrevista eu vou cobrar de você. Não, o que fez? Vou levar sim, vamos lá. Tá bom, Cris? Tô, brigadão. Um abraço aí.
Transmita um abraço ao presidente da Associação Comercial. Eu aposto alto na gestão Não, a gente tá bem do confiante. Leonardo. Já está né? sendo feito um trabalho incrível lá e a gente vai estar junto para fazer esse E trabalho. eu gosto muito de conversar com ele, porque eu contei para ele, ele falou que ninguém tinha falado tanto para ele, como eu falei, Uhum. dos dois avós dele, né? Sim. O Amadeu Pupi, né, que foi prefeito da cidade, foi deputado, e o José Bernardi, o Pupi e o Bernardi. Sim. O Bernardi foi presidente da Arena, ele articulava, ele sabia articular as coisas. Por exemplo, quando o Luiz Gonzaga foi candidato, quem arrumou o vice para o Luiz Gonzaga foi ele, que trouxe o Pupi, né, compadre e tal. Então, o Bernardi era aquele que ele não aparecia, mas nos bastidores ele coordenava. E aí o Luiz Gonzaga e o Pupi ganharam a eleição. O Luiz Gonzaga depois renunciou para ser secretário de Indústria e Comércio do Paraná. Quando foi fundada a secretaria, o governador Jaime Canet convidou o Luiz Gonzaga, pelo fato de Ponta Grossa estar no processo de industrialização, e o Luiz Gonzaga ter tido uma participação ativa como presidente da Associação Comercial, depois como prefeito. Aí o doutor Pupi assumiu a prefeitura. Então, 2 anos do Luiz Gonzaga e 2 anos para o Pupi. Viu? O nosso prosa e churrasco é cultura também. Então, estou contando que você não sabia. Muito bom, muito bom. Muito obrigado e até o número 9.